Os valentes de Davi, guerreiros de fé, coragem e propósito, com 5 curiosidades raras. Você já parou para pensar, por que Deus decidiu registrar na Bíblia uma lista de guerreiros? Não eram reis, não eram profetas, não eram sacerdotes, e mesmo assim, os nomes deles foram eternizados. Hoje eu quero te levar para um dos textos mais fascinantes do Antigo Testamento, os valentes de Davi, homens que não eram apenas soldados, eram símbolos vivos de lealdade, coragem, estratégia e fé. E no final, eu vou te entregar 5 curiosidades que poucos encontram, detalhes escondidos no texto que revelam muito mais do que batalhas. Revelam princípios espirituais profundos para a nossa vida. Então, respira fundo, porque essa história pode acender algo dentro de você. 1. Quem eram os valentes de Davi? Os valentes de Davi aparecem principalmente em 2 textos. 2 Samuel 23. 1 Crônicas 11. Eles eram chamados de Giborim, uma palavra que significa homens poderosos, guerreiros extraordinários, pessoas de feitos impressionantes. Mas antes de serem conhecidos como valentes, eles foram homens comuns, vivendo em tempos difíceis. Davi estava fugindo, perseguido, caçado como se fosse um criminoso. E é nesse cenário que nasce algo incrível. A Bíblia diz que muitos homens começaram a se aproximar de Davi. Homens endividados, homens amargurados, homens feridos pela vida. E Davi, ao invés de rejeitá-los, transformou esse grupo quebrado em um exército de excelência. Isso já é uma mensagem poderosa. Deus não escolhe apenas os prontos. Deus forma os valentes no processo. 2. Os 3 principais, os mais valentes. A Bíblia menciona que existia um grupo de elite dentro da elite. Os 3, homens que ficaram marcados por feitos tão impressionantes que parecem até cena de filme. O primeiro, Josebe-Basebete. Ele é descrito como alguém que levantou sua lança contra centenas de inimigos. Imagina a cena. Um homem, uma arma e uma multidão vindo contra ele. E ele não recuou. Isso mostra algo profundo. Existem batalhas em que Deus não te dá a opção de fugir. Ele te dá força para permanecer. O segundo, Eleazar. Esse é um dos meus favoritos. A Bíblia diz que houve uma batalha, e os homens de Israel recuaram, mas Eleazar permaneceu. E o texto diz algo surreal. Ele se levantou e feriu os filisteus até que sua mão se cansou e ficou apegada à espada. A mão dele ficou grudada na espada. Isso não é só força física, isso é uma imagem espiritual. Tem gente que segura a espada da fé até o fim, mesmo quando todo mundo desiste. Eleazar nos ensina que o valente não é o que nunca cansa, é o que não solta a espada mesmo cansado. O terceiro, Samá lutou por um campo de lentilhas. Sim, lentilhas. A Bíblia diz que o povo fugiu, mas ele ficou e defendeu aquele pedaço de terra. E aqui está uma lição que pouca gente entende. Nem toda vitória parece grande, mas toda vitória é importante. Às vezes, Deus te chama para proteger coisas pequenas, porque aquilo é a semente do que será grande depois. 3. Os 30 valentes. A tropa que fazia a história. Além dos 3, existiam os 30 valentes. Eles eram como uma tropa de elite, um grupo de guerreiros altamente treinados e confiáveis. Alguns nomes se destacam. Abissai. Ele era irmão de Joabe e também muito valente. Ele enfrentou inimigos e liderou batalhas. Benaia. Esse homem é um espetáculo. A Bíblia diz que ele matou 2 homens poderosos de Moabe, um leão dentro de uma cova num dia de neve, e também venceu um egípcio enorme usando apenas um cajado, tomando a lança do inimigo. Benaia é o tipo de homem que nos lembra: o valente não depende do que tem, ele usa o que tem e Deus faz o impossível. 4. A cena mais emocionante, a água de Belém. Agora, presta atenção nessa parte, porque é uma das passagens mais lindas. A Bíblia diz que Davi estava com sede, e ele fez um desejo simples: quem me dera beber água do poço de Belém. Só que Belém estava ocupada pelos filisteus. Era perigoso, era praticamente impossível. Mas 3 valentes ouviram isso, e não disseram nada. Eles simplesmente atravessaram o território inimigo, romperam as linhas dos filisteus e buscaram a água. Eles voltaram e entregaram para Davi. E o que Davi fez? Ele não bebeu, ele derramou aquela água como oferta ao Senhor, porque ele entendeu: aquilo custou sangue, risco, coragem. E aqui existe um princípio gigantesco. O verdadeiro líder reconhece o valor do sacrifício dos seus valentes. E também, os valentes não fazem por fama, fazem por honra e lealdade. Agora, as 5 curiosidades raras que poucos percebem. Agora eu vou te entregar 5 curiosidades que quase ninguém comenta, mas que estão ali no texto e mudam completamente a forma de enxergar os valentes. Curiosidade 1. Os valentes não nasceram prontos. Eles foram formados no deserto. Muita gente pensa que os valentes eram homens já prontos. Mas quando você lê 1 Samuel 22, você percebe que os primeiros que se juntaram a Davi eram endividados, angustiados, descontentes. Ou seja, o exército de elite nasceu do caos.
Isso prova que Deus levanta guerreiros onde ninguém vê valor. Curiosidade 2. Eles eram uma mistura de tribos e origens. Os valentes não eram todos da mesma família ou tribo. Isso mostra que Deus não estava criando apenas uma tropa, estava criando uma unidade. A força deles estava na aliança, não na semelhança. Curiosidade 3. Urias, o Hitita, está na lista. Sim, o mesmo Urias, o homem que foi traído por Davi no episódio com Batseba. Urias era um valente, um homem leal. E isso revela uma verdade dura. Até os maiores líderes podem falhar com pessoas incríveis. E isso também mostra a seriedade do pecado. Davi não destruiu um inimigo, ele destruiu um dos seus melhores. Essa curiosidade não é só histórica, é um alerta espiritual. Curiosidade 4. Nem todos os valentes eram famosos, mas todos eram essenciais. A Bíblia cita alguns feitos extraordinários, mas muitos nomes aparecem sem grandes detalhes. Isso significa que havia valentes que lutavam no silêncio. Deus registra nomes que o mundo nunca aplaudiria. E talvez essa seja a palavra para você hoje. Mesmo que ninguém veja o que você faz, Deus está anotando. Curiosidade 5. A lista dos valentes é um mapa de princípios. A lista não é apenas uma lista. Ela mostra tipos de coragem. Coragem para enfrentar multidões, coragem para permanecer sozinho, coragem para proteger o pequeno, coragem para entrar no território inimigo, coragem para honrar o líder. Deus está mostrando que existem diferentes formas de valentia. Nem todo valente grita, nem todo valente aparece, nem todo valente vence com espada. Às vezes o valente vence com perseverança, com fidelidade, com disciplina, com temor a Deus. Final, uma palavra para você. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando: eu não sou valente, eu sou fraco. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Os valentes de Davi não eram perfeitos. Eles eram decididos. Eles escolheram permanecer, escolheram lutar, escolheram ser fiéis. E hoje Deus quer levantar uma geração assim. Homens e mulheres que não recuam, que não se vendem, que não abandonam o propósito. Porque Deus não precisa de muitos. Ele só precisa de alguns valentes que digam: eu não vou desistir. E assim como Davi teve os seus valentes, o Senhor também está formando os dele hoje. E talvez o próximo nome nessa lista espiritual seja o seu.